Bom, finalizando então os transtornos da categoria transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados, a gente vai falar sobre o transtorno de escoriação ou skin picking, que é um transtorno que entra na versão mais recente, o DSM-5. Aqui a gente tem na imagem a escoriação nos lábios e aqui em todo o rosto, e a gente vai ver os critérios diagnósticos para esse transtorno. Então, segundo o DSM-5, o ato de beliscar a pele de forma recorrente, resultando em lesões. Ou seja, eu tenho alguma casquinha, eu tenho uma espinha, eu tenho alguma marca, alguma saliência, alguma protuberância no meu rosto, no meu corpo, nos meus braços, enfim, qualquer área do corpo, e aí eu fico cutucando e geralmente isso gera lesões, isso pode infeccionar, isso pode aumentar a lesão, isso pode demorar mais tempo para cicatrizar, eu posso ter a contaminação disso, porque muitas vezes eu vou acabar usando a unha, e aí ao fazer esse movimento de retirar aquela casquinha, aquela pele, aquela protuberância na pele, então eu posso acabar contaminando e aumentando essas lesões. A gente verifica tentativas repetidas de reduzir ou parar o comportamento, então a pessoa, ela vê o prejuízo, ela se sente mal e ela tenta não fazer, mas ela acaba não conseguindo, ou diminuir ou cessar esse comportamento. O ato de beliscar a pele causa sofrimento ou prejuízo. Então, de maneira semelhante ao que a gente falou na tricotilomania, a pessoa às vezes ela deixa de sair, deixa de interagir, ou de se expor, ou tenta esconder, por exemplo, às vezes eu tô no verão, 34, 35 graus, e aí eu uso uma roupa de manga comprida porque o meu braço tá todo marcado com as lesões. Ele não se deve aos efeitos de uma substância ou de uma outra condição médica geral, e a gente tem que avaliar também a ocorrência de outro transtorno mental que possa explicar melhor esses sintomas. Aqui a gente tem imagens retiradas do Google Imagens, então aqui nos dedos das mãos, veja que tá bem machucado e dói bastante essa região. A gente tem uma outra imagem aqui das costas, né? Então às vezes a pessoa ela tem alguma marca, alguma espinha, alguma coisa, alguma questão ali na pele. Então a gente vê que pode ser na unha, pode ser nas costas, pode ser no braço, pode ser no rosto. Independe da região do corpo, mas ela vai ter esse hábito de ficar mexendo, cutucando e aumentando as lesões. Então a gente vai ver tanto um prejuízo, um problema em termos da aparência, como em termos da dor que eu acabo me auto-infligindo, como em relação a uma questão dermatológica mesmo, de uma infecção, de algum problema que eu vou ocasionar na minha pele decorrente do hábito de cutucar e tirar aquela área, aquela região. O início ocorre com maior frequência na adolescência e vinculado a uma condição dermatológica como a acne. Então veja que também pode estar relacionado a um transtorno do hábito, ou seja, e aí pensar por que ele está dentro da categoria do TOC, transtornos obsessivo-compulsivos e transtornos relacionados, porque eu posso entender como um comportamento compulsivo, eu não consigo parar, eu faço isso e eu não consigo ter um controle sobre a parada do comportamento. E aí na adolescência, né, começam as acnes, e aí eu vou cutucando, aí eu vou lá no espelho e espremo, e aí sai uma casquinha, e daí eu arranco essa casquinha. Então ele vai estar mais associado ao início nessa fase do desenvolvimento, mas é claro que pode aparecer em outros momentos da vida também. E é um transtorno que ele vai aparecer muito mais na área dermatológica do que na área psi. Então, se vocês forem buscar por artigos que falem sobre o transtorno, vocês vão ver muito mais profissionais da dermatologia discutindo, falando sobre o transtorno, do que profissionais da área da psicologia.
Tem um artigo que eu escrevi junto com a Isabel Coginotti, em que a gente faz um levantamento teórico sobre medicações, intervenções, sobre as características do transtorno. Então, se vocês tiverem interesse de saber um pouquinho mais sobre o transtorno, pode consultar, como também há artigos da área dermatológica. Então, a intervenção, a gente vai trabalhar de uma maneira muito semelhante à intervenção para tricotilomania, para não me fazer repetitiva, e quem tiver interesse só no transtorno da escoriação, dá uma olhadinha também no vídeo em que eu falo da tricotilomania, que eu detalho um pouco mais o tratamento. Ele vai ser muito semelhante para os dois transtornos. Então eu preciso conscientizar a pessoa, ela tem que tomar conhecimento do comportamento de autoescoriação, antecedente, resposta e consequente, ou seja, geralmente em que momentos que eu tenho esse comportamento de ficar cutucando, mexendo na minha pele, o que acontece antes, qual que é o meu estado emocional mais comum, mais prevalente nesses momentos, em que locais que habitualmente eu tenho esse comportamento. Então, de novo, dúvidas, dá uma olhadinha no outro vídeo que eu detalho mais para não me tornar repetitiva. Treino de resposta concorrente. Estabelecer uma resposta concorrente ao ato de escoriar a pele para ser emitida durante a escoriação ou ante o impulso de escoriação. Então lembra, às vezes eu vou me dar conta do comportamento antes dele começar, ou geralmente depois de ter começado. Eu vou interromper esse comportamento e colocar uma resposta substituta que não seja prejudicial. Então, por exemplo, manter as mãos afastadas dos locais que costuma escoriar, mudar a postura, instruir as pessoas que utilizavam a boca para emitir o comportamento a mascar chicletes. Então, por exemplo, às vezes eu vou usar os dedos, né? E aí eu posso colocar luvas, eu posso colocar um protetor de borracha nos meus dedos. Às vezes eu uso a boca. E aí, se eu uso a boca, eu posso mascar chicletes, eu posso colocar alguma coisa aqui nas unhas que tenha um gosto ruim, para que quando eu colocar eu me lembre do comportamento e eu pare de emitir o comportamento. Então, eu preciso gerar uma resposta concorrente, eu tenho que substituir o hábito por um hábito não prejudicial. Eu também posso trabalhar técnicas de relaxamento muscular progressivo, respiração diafragmática, técnicas de mindfulness para auxiliar no tratamento. E também a reestruturação cognitiva, pensamentos sobre o comportamento de escoriação da pele. Por exemplo, eu sou um fracasso porque eu não posso parar, minha pele está horrível. Então, eu vou avaliar e fazer uma reestruturação em relação a esses pensamentos. Por exemplo, por que eu comecei esse comportamento? E aí eu iria um pouco além, eu trabalharia também técnicas focadas na compaixão, né? Porque não foi uma escolha da pessoa, ela não escolheu começar esse comportamento, ela não escolheu ter esse transtorno e ela precisa de ajuda para parar. Então ela ser um pouco mais compassiva com ela mesma. Eu desenvolvi essa forma de lidar com situações angustiantes, com situações de tédio ou com elementos ali na minha pele. E tudo bem, eu posso fazer alguma coisa daqui em diante, eu não vou me machucar emocionalmente por conta da minha dificuldade em cessar esse comportamento. E eu também vou trabalhar algumas técnicas de manejo do estresse, ou seja, esse comportamento ele tem uma frequência aumentada em momentos de dificuldade, em situações estressantes. Então, como que eu posso lidar com isso? Talvez eu vá
desenvolver um treino de atividade física, né? Porque aí isso me faz bem, isso libera endorfinas, isso me faz diminuir a frequência do comportamento de escoriação. Talvez eu possa concomitantemente fazer um tratamento dermatológico para diminuir a acne que está associada aos transtornos. Então eu tenho muita acne, isso me incomoda, então eu vou fazer um tratamento para melhorar, para diminuir essa acne. Então veja que eu também preciso, além da técnica da reversão do hábito, da resposta concorrente, de uma barreira física para a emissão do comportamento, também verificar os elementos associados ao transtorno da escoriação, talvez uma baixa autoestima decorrente, um esquema de defectividade que já começa a surgir, e aí eu vou colocando outras técnicas mais específicas para aquele caso. E aqui então a referência desse artigo que eu falei para vocês, para quem quiser algumas informações adicionais.